Oi, pessoal, tudo bem? Nesse momento a gente vai estudar pulpotomia em odontopediatria. Essa é uma aula baseada, esse é um estudo baseado na aula da professora Raquel. Bom, a definição é que a pulpotomia é definida como remoção da polpa coronária e manutenção da polpa radicular, com o objetivo de manutenção da vitalidade do tecido, e essa técnica é indicada tanto para dentes decíduos, aqui está escrito errado, quanto dentes permanentes. Possui facilidade técnica ímpar e é de baixo custo, então o impacto social é grande, assim como, quando bem indicado, tem uma taxa de sucesso que é acima de 90%. Lembrando que a pulpotomia é realizada na polpa viva e fazemos a endodontia conservadora quando a gente coloca em prática as técnicas de proteção pulpar indireta, direta, pulpotomia. Então, quando a gente tem um tecido pulpar exposto, inflamado, infectado irreversivelmente, a gente tem que fazer o tratamento endodôntico radical, que é a pulpectomia. Mas em alguns casos a gente consegue realizar a endodontia conservadora com essas três técnicas que eu citei. Quando temos uma cavidade profunda, temos que fazer uma proteção pulpar indireta com cimento à base de hidróxido de cálcio e número de vidro, que foi a aula que a gente acabou de ver sobre, baseada na aula do professor Francisco. Em caso de cavidades muito profundas, se eu tiver uma pequena exposição pulpar, aí deve ser colocado hidróxido de cálcio PA, seguido pelo cimento de hidróxido de cálcio, cimento de número de vidro e resina, tá? Somente as células vivas podem efetuar a reparação. Por isso, o sucesso do tratamento endodôntico vai depender da preservação da vitalidade dos tecidos. Então, o diagnóstico, a anamnese, exame radiográfico e exame clínico. E nesse exame clínico, a gente tem que ver o estado patológico da polpa. As falhas na pulpotomia geralmente estão relacionadas com o diagnóstico incorreto. Então, eu tenho que saber, se o paciente chega no consultório com uma dor muito intensa, lancinante, que não é amenizada com analgésicos, isso não é sinal que indica uma pulpotomia. Ele está tendo uma pulpite. E possivelmente eu vou ter que abrir aquela polpa que está muito inflamada e não tem para onde se expandir. Por isso que dói, tá? Sinais da inflamação. Para a pulpotomia, remoção do tecido pulpar apenas da câmara pulpar, deixando o tecido pulpar radicular. Então, no exame radiográfico, a gente tem que ter uma ausência de rarefação óssea periapical, uma ausência de reabsorção interna e ausência de alteração da laminadura ou do espaço periodontal. Os aspectos macroscópicos do tecido pulpar para realizar a pulpectomia são que deve possuir consistência, o tecido tem que ter consistência, resistência ao corte, uma hemorragia não tão intensa, então suave, e o sangue ele tem que ser vermelho rutilante. Se a polpa tiver com aspecto esfarelento, com coloração escurecida, isso já não é um caso mais para pulpotomia, e sim pulpectomia. Então, tecido pulpar e idade do paciente, a pulpotomia tem restrições, especialmente dependendo da idade do paciente. Embora existam ciclos diferentes de dentes decíduos e permanentes, as células produtoras são as mesmas, assim como as fibras colágenas, a resposta imune da criança e do adulto. Então, em crianças, a pulpotomia não é realizada quando a risólise está avançada e está na época de esfoliação do dente. Nos adultos, o que contraindica esse procedimento é a presença da polpa necrosada, ou seja, com um processo inflamatório irreversível. Então, eu não vou fazer pulpotomia nas crianças quando a formação radicular está quase completa e eu não faço nos adultos quando ele já tem uma polpa necrosada. A anestesia, então, ela deve ser infiltrativa ou por bloqueio, mas nunca intrapulpar, porque vão ser causadas alterações microscópicas e isso vai influenciar no processo de reparo. A técnica, então, da pulpotomia é anestesia, isolamento do campo operatório, porque isso vai promover uma ausência de bactérias e ocasionar um sucesso de 96% sem contaminação do tecido pulpar.
Antisepsia com clorexidina, abertura coronária, remoção do tecido cariado, remoção do teto da câmara pulpar, desgaste compensatório. Aí temos que partir para remoção da polpa coronária com curetas afiadas. Utilização de brocas vai levar raspas de dentina para o interior do tecido pulpar, influenciando no processo de reparo naquele tecido que restou. Em seguida, após utilização das curetas para remoção da polpa coronária, lavagem com hidróxido de cálcio, com soro fisiológico, hipoclorito a 1%, sendo mais indicado o soro, né? Porque o hipoclorito é um material, o hipoclorito é um líquido que pode interferir naquela polpa remanescente. Essa irrigação é importante porque não queremos a formação de um coágulo sanguíneo, já que ele reduz em 54% a formação de ponte de dentina. Os produtos de degradação interferem no processo de reparação e o coágulo ele vai atuar como uma barreira mecânica entre o material capeador e o tecido pulpar. Então, não vai conseguir haver a formação dessa dentina, dessa ponte de dentina. Então, lava com soro fisiológico e evita, não deixa formar coágulo sanguíneo. O material protetor colocado diretamente sobre o tecido pulpar radicular remanescente é o hidróxido de cálcio ou o MTA. Antigamente eram colocados materiais que promoviam a desvitalização do tecido pulpar, como formocresol, eletrocirurgia, sulfato férrico, laser terapia, glutaraldeído. Vamos conversar um pouquinho sobre o formocresol na odontopediatria. O formocresol, ele promove uma fixação superficial, ele é um fixador que paralisa a polpa, mas nessa polpa, apesar dela estar paralisada, sem dor, ainda vai permanecer ali um processo inflamatório e áreas de necrose. Então percebam que ele mascara a situação. Então ele não promove uma mumificação total da polpa. O seu sucesso clínico é aparente, mas ainda permanece uma inflamação silenciosa, crônica, na região mais apical do canal radicular. Oh, meu Deus. Bom, o formocresol, então, não pode ser considerado biológico porque ele não produz reparação do tecido pulpar. Ele paralisa, mas a resposta inflamatória mantém. Então, qual a vantagem da realização da pulpotomia com formocresol se existe um material mais biocompatível? Existem vantagens que são clínicas e radiográficas por conta da inexistência de dor, de edema, de fístula, além da ausência de lesão periapical e reabsorção interna e externa, tá? Então, a porcentagem de sucesso clínico e radiográfico de 55% a 98%. Mas esses índices, eles vão diminuindo com o tempo, né? Por conta da própria característica desse químico. Então, o efeito do formocresol, ele vai acelerar a risólise, ele promove alterações definitivas e prejudiciais à polpa e tecidos periapicais, penetração não controlada no tecido pulpar, tem características de ser mutagênico e carcinogênico, efeitos alérgicos, citotóxico e cáustico. Na década de 80, a maioria dos autores já estava de acordo que o formocresol ele é potencialmente imunogênico e mutagênico. Mesmo assim, no Brasil ainda é permitido usar o formocresol, inclusive em algumas universidades aqui do estado de São Paulo. Distribuição sistêmica, 5 minutos de exposição ao formocresol produz a absorção sistêmica de aproximadamente 1% da dose. Ou seja, tem uma distribuição de formocresol para o pulmão, coração, fígado, rim, fluido cerebral, espinhal, enfim. A reparação durante a pulpotomia ocorre com o hidróxido de cálcio, o MTA e o biodentine. Bom, então, rapidamente sobre hidróxido de cálcio, rapidamente sobre esses produtos, promove a alcalinização do meio, que é ruim para a proliferação bacteriana, induz a área de necrose superficial, que é benéfica para estimular o reparo,
O cálcio vai estimular a proliferação de tecido mineralizado e, consequentemente, formação da ponte de dentina. Então, proliferação celular, coagulação sanguínea, mitogênico para fibroblastos. Então, permite a multiplicação desses fibroblastos, indutor de mineralização. Tão importante quanto a ação antimicrobiana é a eleição de um medicamento que proteja os tecidos vivos da toxicidade dele mesmo. E após a avaliação pós-operatória, formação de ponte de tecido mineralizado, evidência radiográfica, no exame clínico, ausência de sinais e sintomas. É um material muito biocompatível e com certeza de escolha. No exame radiográfico, ausência de lâmina dura, reabsorção perapicais e de reabsorção interna. Preservação de 2 anos, ausência de sinais e sintomas clínicos, ausência de sinais radiográficos, presença de ponte dentinária. As provas térmicas e elétricas não são confiáveis depois da pulpotomia. Aqui o MTA, que foi aquela mesma situação que a gente conversou na aula do professor Francisco, no estudo da aula do professor Francisco, e os seladores utilizados, cotosol e ionômero de vidro. Essa aula foi muito rapidinha, ela era praticamente uma continuação do estudo do professor Francisco, e eu espero que vocês tenham gostado.